Fala, Flávio. E aí, tudo bem? Pode Tá ótimo, prosseguir. hein? Tá ótimo aqui o som. Toca a palavra, excelência. Pode prosseguir. Ô, Glória! Então, gente, recapitulando, Marcos 1, Marcos 3, Marcos 16. Nós vemos o surgimento daquilo que vai ser conhecido como a nova doutrina, a doutrina da autoridade do crente na nova aliança. Travou, Flávio? O que foi? Não, tá legal, porque eu tô quietinho pra não travar. Se eu mexer muito, aí começa. Ah, eu vi você olhando assim assustado, eu até me assustei também. É porque chega uma mensagem daqui, aí eu fico acompanhando geral. Ah, então tá bom. Quer que eu tire os comentários? Não, tá legal. Deixa a pessoa participar, é legal. Tá. Então é o seguinte, Marcos 1, Marcos 3, Marcos 16. Nós vemos a implantação de uma nova doutrina, a autoridade que o crente tem sobre os demônios. Pois meramente com uma palavra, o crente dá a ordem e o demônio obedece. É exatamente o que Jesus fez, depois ele concede a mesma autoridade aos discípulos que estavam com ele, que seriam enviados para pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Mas em Marcos 16, deixa bem claro também que todos os crentes expulsarão demônios. Então, é uma característica do crente da nova aliança. E eu quero lembrar que é a autoridade sobre os demônios, então não é oração, nós estamos falando sobre declarações feitas em fé. São ordens, não são pedidos. Se nós estivéssemos orando, claro, nós estaríamos falando com o Pai e não com os demônios. Eu poderia falar com o Pai ou com Deus sobre o demônio, e aí eu poderia pedir a Deus alguma coisa sobre o demônio. Mas não estamos falando sobre oração, nós não estamos falando sobre petição, nós estamos falando sobre declaração, sobre fé e autoridade. Então, nós não pedimos que os demônios saiam, nós ordenamos que eles se retirem. Nós damos ordens, são determinações, e claro que nós fazemos isso em fé. Então, é essa a diferença que nós temos que entender entre pedir e ordenar. É por isso que eu falo que para expulsar demônio, ninguém deve orar. Não se ora para expulsar demônio. Não sei da onde surgiu essa ideia. Eu sei que alguns de vocês devem conhecer alguns irmãos que praticam isso ou que pensam isso, que expulsar demônio é uma coisa que se faz com muita oração, mas não é. É uma coisa que se faz com declaração, com determinação e com fé. Você não pede, você manda. Ah, mas Jesus não disse que há castas que só saem com oração e com jejum? Bom, na verdade, se você for observar o texto onde isso aparece, Jesus estava falando sobre ter uma vida de oração, uma vida de consagração. Até mesmo Jesus não estava orando para expulsar aquele demônio. Essa passagem se encontra em Mateus capítulo 17, quando Jesus Cristo sobe com os discípulos, 3 deles, para o monte que ficou conhecido como o Monte da Transfiguração. E quando ele desce, ele encontra os 9 discípulos que ficaram lá embaixo, discutindo com os religiosos da época, porque estavam questionando algumas coisas. E quando Jesus se aproxima e não entende o que está acontecendo, ele pergunta: o que é que vocês estão discutindo com eles? E aí o pai do menino se adianta e vai explicar a história. Ele diz: olha, na verdade, é porque tem um filho que sofre horrivelmente e ele, às vezes, é tomado por um demônio, o demônio joga ele no fogo, joga ele na água, tudo para tentar destruí-lo. Eu trouxe ele aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Na verdade, o pai do menino trouxe o menino a Jesus Cristo. Como Jesus não estava lá, os discípulos, obviamente, que já tinham experiência em expulsar demônio, foram fazer o que estavam fazendo à medida que iam aprendendo com Jesus. Só que eles não conseguiram. A razão pela qual a Bíblia diz que eles não puderam é porque tentaram. Ou seja, eles haviam tentado fazer o que sempre fizeram e dessa vez não deu certo. Se eles não tivessem querido, o pai do menino teria dito: não, isso aí não é com a gente não, é só com Jesus. Vou esperar ele voltar. Mas o pai do menino disse que eles não puderam, não diz que eles não quiseram. É por isso que ele diz: se tu quiseres, tu podes fazer alguma coisa. Só que o interessante é que os discípulos tentaram, oraram, fizeram o que tinham que fazer, né? Mas não funcionou. Aí Jesus Cristo, ele repreende o demônio, ele ordena que o demônio saia, e os discípulos perguntam: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Por que não podemos fazer isso? Aí Jesus diz: é por causa da pequenez da vossa fé. Está respondido: por causa da pequenez da vossa fé. Então, quando você fala, e o demônio, por exemplo, que tem uma base maior numa família, porque, pelo que parece, aquele demônio, ele estava naquela família há muitos anos. Quando Jesus pergunta ao pai do menino há quanto tempo isso acontece,
o pai do menino diz, desde a sua meninice. Então, quando Satanás ele consegue estabelecer uma base legal na vida de alguém, numa família, ele oferece mais resistência e mais dificuldade para sair. Para que você consiga expulsá-lo, você tem que estar determinado daquilo que você quer. Você tem que estar firme na sua fé. Porque se você se abalar no que você quer e no que você diz, obviamente que Satanás ele vai se aproveitar da sua incredulidade, da sua dúvida. Se, por exemplo, nós estivéssemos num tribunal e um juiz estivesse conduzindo todo o processo ali, e de repente entra um bêbado que é pai ou parente de alguma das pessoas que está envolvida lá no processo. E se esse bêbado começasse a falar, na mesma hora, o próprio juiz, ele poderia ser interrompido, mas os policiais que estão nos tribunais para ajudar a manter a ordem se dirigiriam automaticamente para aquele bêbado para tirá-lo do recinto. Mas se o juiz, que é interrompido, olha para aquele homem e diz, como é o seu nome, o senhor é pai de quem, é parente de quem, os policiais vão parar de conduzi-lo para fora, vão trazê-lo de volta para dentro e vão esperar que você se resolva, se você quer que ele fique ou se você quer que ele saia. Se você, no caso, é o juiz. Então, os policiais eles só vão fazer aquilo que o juiz demonstrar querer. Se o juiz quer conversar com ele, os policiais não vão tirá-lo dali. Se o juiz diz, tira esse homem daqui, eles só vão continuar fazendo o que já estavam fazendo. Então, vai depender da decisão que o juiz toma a respeito do que ele quer que aconteça. Isso é só um exemplo para mostrar que quando nós damos ordens a um demônio, mas nós Muito não bom temos exemplo. certeza... Oi? Muito bom exemplo, muito bom. Pronto. É só um exemplo que nós damos para mostrar que quando nós não temos certeza daquilo que queremos, daquilo que decidimos, da fé que estamos exercendo, quando titubeamos na decisão que tomamos de expulsar o demônio, de ordenar que ele saia, o próprio demônio vai perceber a nossa dúvida, a nossa incredulidade, a nossa insegurança, e ele vai oferecer mais resistência até o quanto ele puder. Então, ele acabou prevalecendo ali contra os discípulos, mas os discípulos ficaram curiosos. Eles disseram, coisa estranha, deveria ter saído. Por que não pudemos? Normalmente eles conseguiam. Aí Jesus explica, por causa da pequenez da vossa fé. Só que aí Jesus acrescenta, eu sei que está entre colchetes, algumas bíblias trazem essa declaração em colchetes, dizendo que talvez não estejam em todos os manuscritos, mas já que nós encontramos em algumas versões, é bom que a gente explique o que Jesus quis dizer com isso. Mas esta casta não sai senão por meio de jejum e oração. Ora, Jesus estava dizendo que quando eu for me preparar para expulsar um demônio no final de semana que vem, eu tenho que passar a semana jejuando, a semana me preparando? Provavelmente não. Por quê? Porque Jesus nem sabia o que estava acontecendo ali. Jesus, que conseguiu expulsar aquele demônio, não estava se preparando para expulsá-lo. Jesus estava no Monte da Transfiguração, juntamente com os discípulos, estava lá em oração com eles, naquele momento de devoção pessoal. Quando ele volta, ele vê a confusão e nem sabe do que se trata. A Bíblia diz que ele perguntou, o que é que vocês estão discutindo com os meus discípulos? E aí o pai do menino é que vai falar. Quando o menino aparece na presença de Jesus, que o demônio se manifesta, Jesus percebe que pelo simples fato do menino ficar na presença dele, o demônio começa a falar, o demônio começa a agir, o demônio começa a se manifestar. Então, havia ali uma intimidade muito grande entre o menino e o demônio. Era uma coisa muito íntima já. Então ele pergunta, puxa, isso aqui não é uma coisa que acontece da noite para o dia? Só pode ter tempo que isso venha acontecendo para que Satanás esteja com essa base tão forte. Ele pergunta, há quanto tempo isso acontece? Ou seja, ele não sabia há quanto tempo aquilo ali acontecia, ele não sabia do caso, não sabia qual era o motivo da discussão. Jesus está se informando, está tomando par da situação para poder interferir de alguma forma. Isso mostra que Jesus não estava se preparando para expulsar o demônio, ele não estava jejuando e orando para que ele conseguisse expulsar. Não, ele foi pego de surpresa. Por que deu certo para ele e por que ele disse que tem que ter jejum e oração? O que Jesus quis dizer, provavelmente, ainda que o texto não deixe isso bem explícito, o que Jesus quis dizer, por inferência, por raciocínio lógico, a gente só pode concluir que Jesus quis dizer que a fé, às vezes, pode ser atrapalhada com a resistência que o demônio oferece, com a desobediência do demônio, às vezes ele oferece mais trabalho, mais dificuldade. Então, quando acontecem coisas como estas, em situações específicas, em casos específicos, eu tenho que estar muito bem firmado em minha fé para que eu possa me manter firme. Para que eu possa deixar a minha fé fluir pelos meus poros, talvez eu precise ter uma vida de oração, uma vida de controle, uma vida de domínio próprio, uma vida de jejum, para que isso facilite
a minha espiritualidade e a liberação da minha fé em momentos que eu possa precisar, momentos dos quais eu não possa estar esperando. Então, numa vida de jejum e de oração, certos demônios vão ser mais facilmente expulsos, porque eu vou conseguir exercer a minha fé com mais convicção, sem titubear, sem ficar com dúvida, sem me sentir seguro, sem duvidar do que eu falei, se vai sair ou não vai. Então, provavelmente, era isso que Jesus tinha em mente. Jesus não estava falando sobre se preparar em jejum e oração para expulsar, porque ele mesmo não estava fazendo isso. O contexto mostra versículo após versículo do que Jesus fez horas antes, momentos antes. Está travando ainda, espera só um pouquinho. Tá bom. Então, pessoal, tá muito bom, né? A aula do Natan aí sobre guerra espiritual, e você vê como é vasto o assunto, como ele envolve muitos tópicos. E se ele for falar cada um deles aqui, não vai dar tempo de explicar tudo que ele queria, mas uma base muito boa já está sendo posta, e você que está recebendo ensinamento está entendendo mais sobre isso, né? A sua responsabilidade, a sua autoridade, que você pode fazer quando encontrar com um demônio, que é expulsá-lo, mandá-lo calar a boca, enfim. Então, vou continuar aí, deixando o Natan falar, já melhorou já o sinal dele aqui. Natan, pode continuar. Como é que tá meu áudio aí? Tá bem? Tá legal. Amém. Que bom. Você é muito experiente aqui, né, no Instagram, Flávio. Muito bem, vou aprender com você, viu? Mas tá melhor. Tá bom. Às vezes, Valeu, as mensagens que o pessoal manda dizendo assim, travou, eles mandaram um momento atrás e aí só chega depois. Aí quando E não melhora, isso também, Natan. melhorou, Nessa Tiana? Aí. Nessa isso também, às vezes a internet pessoal lá do indivíduo tá fraca e ele acha que a sua que tá ruim, entendeu? Como eu tô com você aqui simultaneamente, eu posso saber se é a internet nossa ou se é eles que estão falhando lá, né? A deles, né? Tá bom, então vamos embora. E aí, gente, o que acontece é o seguinte, você vê que para você estudar um assunto como esse, não só esse, né, mas como muitos outros assuntos bíblicos, é preciso um pouco de equilíbrio. Eu costumo dizer que a Bíblia é um livro de equilíbrios. Há frases da Bíblia que parecem demonstrar isso de forma bastante inequívoca. Jesus disse, sejam mansos como pombas e prudentes como serpentes. Paulo diria, sejam meninos da malícia, adultos do entendimento. Noutra ocasião, Jesus falou, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Você vê, nem lá nem low, né? Nem 8 nem 80, nem muito nem tão pouco. Então, a Bíblia é um livro de equilíbrios. Então, quando a gente fala sobre guerra contra os demônios, batalha espiritual, guerra espiritual, seja qual for a expressão que você for usar, lembre-se sempre dessa máxima, que a Bíblia é um livro de equilíbrios e precisamos de conhecimento bíblico suficiente para que tenhamos equilíbrio a respeito do tema, tá? Da mesma forma, a guerra que nós travamos contra Satanás, mas porque ele é contra nós, ele é o nosso adversário, ele se levanta, ele procura, ele está sempre ao nosso redor procurando alguém a quem possa travar. É ele quem toma a iniciativa, né, de querer nos destruir, vir para matar, para roubar e assim por diante. Agora, o que nós vamos fazer? Nós temos que entender o que é que a palavra de Deus fala sobre o inimigo. E um dos exemplos que eu gosto de usar é o próprio exemplo da guerra normal que existe entre as nações. Eu servi o exército, eu sou da arma de comunicações, eu sou militar da reserva, né? Sou rádio operador, meu número era 313, e eu aprendi um pouco nas instruções sobre o regimento interno do exército brasileiro. E uma das coisas que eu me lembro bem era que os instrutores, sargentos, tenentes, oficiais, eles diziam o seguinte, que todo exército em guerra precisa das informações que o serviço de inteligência oferece sobre o poderio de fogo do exército inimigo. Ou seja, quando um general em batalha há de enfrentar um outro adversário, é por isso que eu não gosto dos comentários, eu fico querendo ler, né? Mas Esse aí foi tudo legal, bem. Cadê o povo? Vamos lá, pessoal. Dá salva de pau aí. Então, o que é que acontece? Né? Porque eu não brinco, Flávio, de vez em quando eu digo, estou pregando muito bem essa noite, cadê o Samuel, aleluia, né? Muito bom. Então, o que é que acontece? Quando o general entra em guerra com outro exército inimigo, ele precisa se informar sobre o poderio de fogo, o poderio bélico, as estratégias, né, o que o inimigo pode oferecer nessa batalha. Da mesma forma, eu acredito que nós, quando vamos lutar uma luta com o diabo, vamos travar uma batalha com ele, nós precisamos das informações que o serviço de inteligência tem a oferecer sobre as armas, as estratégias
e as artimanhas do inimigo. Qual é o nosso serviço de inteligência? É a palavra de Deus, né, gente? A Bíblia é o nosso serviço de inteligência, que nos fornece informações suficientes para que saibamos como, quando, onde lutar essa luta contra Satanás. Eu quero citar um versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Paulo falando ali no contexto de relacionamento interpessoal, sobre as necessidades da vida social do cristão, ele diz o seguinte, que nós temos que ter cuidado para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Não lhe ignoramos. O que significa isso? Significa não ser ignorante. Ignorante é não ter conhecimento, é não saber. Ignorar significa isso. Eu sei que a palavra pode ser aplicada em alguns contextos diferentes, talvez até com outras significações, mas o que Paulo está falando aqui é não ser ignorante a respeito dos seus desígnios, dos seus propósitos, das suas estratégias, dos seus objetivos, da sua finalidade. O que Satanás quer, o que é que ele faz, como ele faz. Então, não ser ignorante é importante. A gente não pode ignorá-lo, porque, afinal de contas, ele não nos ignora, né? Ele está sempre averiguando a nossa vida. E tem gente que pergunta assim, mas pelo menos, né, irmão Natan, Satanás não sabe o que a gente está pensando. Depende, gente. Depende. Ele não é onisciente. Ele não enxerga a minha mente. Mas ele tem mecanismos por meio dos quais ele pode descobrir o que é que eu estou pensando. Ele não vai enxergar o que está na minha cabeça, mas ele pode jogar verde para colher maduro. Eu sei que os sudestinos vão ficar um pouco confusos nessa expressão, mas depois você pesquisa aí no Google o que é que significa, tá? Mas jogar verde para colher maduro é mais ou menos dar uma deixa para ver se a gente come corda. Ele faz por onde a gente responda positivamente a uma pegadinha dele para ele confirmar que o que ele suspeitava sobre o que eu penso é verdadeiro. Por exemplo, vamos supor que eu estou ministrando aqui, aí Satanás diz para mim, Natan, nesse momento, pare de pregar, apague a luz, desligue o ventilador, vá no banheiro, depois tome água, volte para cá, acenda a luz novamente e ligue o ventilador e continue pregando. Ora, suponhamos que eu faça exatamente isso. Eu estou aqui, aí vem essa ideia. Satanás falou isso para mim. Aí eu vou, paro de pregar, apago a luz, vou no banheiro, bebo água, volto para cá, acendo a luz, ligo o ventilador, faço 80% das coisas que Satanás diz. Ora, gente, se eu fiz 80% das sugestões que ele deu, o que o impede de acreditar que eu cumprirei os 20% restantes? Então, ele tem como, através de meios como este, descobrir o que é que eu estou pensando. Porque eu estou pensando aquilo que ele disse. Eu estou fazendo o que ele sugeriu. Então, através de observar a minha vida, de observar o meu comportamento, e lembre-se que Jesus disse que Satanás cogita das coisas dos homens, né? Lá em Mateus 16, ele disse, Satanás cogita das coisas dos homens. Cogitar é refletir, imaginar, é inquirir, é tudo isso. É você meditar sobre, no caso, Satanás medita sobre as coisas humanas. Ele está sempre acompanhando, sabendo de coisas, estudando, percebendo, sondando. Ele está sempre fazendo isso. Então, tem como ele descobrir o que nós estamos pensando. Tem como ele descobrir o que é que a gente anda querendo. Porque ele acompanha as nossas respostas à sugestão que ele dá, às coisas que ele oferece. E é exatamente por isso, vou abrir aqui um parênteses, porque pregação também é cultura, mas é exatamente por isso que esses adivinhos do mundo, os necromantes, né, esses adivinhadores, eles conseguem prever o futuro de algumas pessoas. É fácil prever o futuro de quem só faz o que Satanás manda, né, gente? É fácil, porque eu determino que a pessoa faça isso e aquilo, e então eu digo o que ele vai fazer. Se eu já sei que a pessoa me obedece, eu consigo saber o que ela vai fazer amanhã, porque eu vou dar uma ordem para que amanhã ele vá para tal lugar e faça tal coisa. É fácil adivinhar o futuro de quem obedece a tudo aquilo que eu mando. Então, é exatamente por isso que Satanás consegue prever, aspas, algumas coisas do futuro de algumas pessoas. Compreenda isso. Mas ele não é onisciente. Ele não é onipresente. Não é onipotente. Ele não consegue saber o que está na nossa cabeça, o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Ele consegue descobrir. Oi? Ele não é necessariamente inteligente, né? Gestivo, né? Sagaz. Inclusive, nós citamos uma passagem aqui em Marcos, capítulo 1, onde o que Flávio acabou de falar agora é bastante claro, porque o demônio dizia, que temos nós contigo, Jesus de Nazareno?
Vieste para perder-nos? Bem sei quem és. Tu és o Santo de Deus. É curioso que Satanás tenha dito bem sei quem és, confirmando o que o Flávio acabou de falar sobre ele ser inteligente, porque muitos dos discípulos de Jesus tinham dúvida de quem ele era. Quando Jesus Cristo disse, coma a carne, beba o meu sangue, a Bíblia fala, muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele por causa desta palavra. Estiveram com ele até ali, mas agora para eles era a última gota, né? Não dava mais para aguentar. Não, dá para tu? Isso aí eu aguentei até hoje. Para mim chega. E foram embora, porque se escandalizaram daquilo que Jesus falava. Então, veja que alguns discípulos deixavam de andar com Jesus porque não estavam convictos sobre a sua fé nele. E vem Satanás e diz, não, eu creio em Jesus, eu sei quem ele é o Santo de Deus. Porque Tiago diz que os demônios não somente creem que há um só Deus, eles creem, eles tremem, eles obedecem. E aqui chega o demônio e diz, eu sei quem tu és. Noutra ocasião, disseram, expulsamos a vocês, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí o demônio diz, eu sei quem é Jesus, eu conheço Paulo, e eu sei quem é Jesus, mas vocês quem são? Ou seja, Satanás sabe de muita coisa que às vezes a gente não imagina que ele saiba, né? O livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 29, diz uma coisa que acrescenta informação sobre isso. Porque diz assim, e eles gritaram, os demônios que estavam ali interagindo com Jesus naquela ocasião, que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Gente, que declaração linda é essa? Só não se esqueça que é um demônio que está fazendo, né? Ó Filho de Deus. Não são os discípulos que estão dizendo, tu és o Filho de Deus. Não, é um demônio. O demônio diz, ó Filho de Deus, que temos nós contigo, ó Filho de Deus. E aí acrescentam, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Olha o tanto de coisa que esses demônios sabiam. Sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Sabiam que havia um tormento destinado para eles. Sabiam que tinha um tempo para esse tormento. E sabiam que o tempo não era aquele. Então eles disseram, Filho de Deus, vieste atormentar-nos antes do tempo? Eu sei que tem um tempo, eu sei que tem um tormento, mas não é agora. Você veio antecipado. Então coisas que Satanás sabe, muitas vezes são ignoradas por nós. E não podemos, como a Bíblia diz, não podemos ignorar os seus ardis, os seus desígnios. Até porque ele não nos ignora. Assim como ele gosta de saber sobre a nossa vida, sobre as nossas coisas, nossos gostos, nossas escolhas, e inclusive algumas das coisas que trazemos conosco. Foi ele quem sorrateiramente colocou dentro de nós, né? Da mesma forma, nós temos que descobrir o que ele tem feito, quais os seus planos, o seu poderio, os seus limites, até onde ele vai, o que ele faz, o que ele não faz, para que a gente saiba como combatê-lo como convém. Porque, afinal de contas, por que eu lutaria contra o diabo sem saber quem ele é, do que ele é capaz, do que ele faz, de como posso lutar contra ele? Então, sim, se existe essa guerra e eu vou lutar contra ele, eu preciso saber o que eu devo fazer. Eu tenho que compreender quais são as minhas possibilidades, quais as minhas armas, as minhas ferramentas para ir contra o diabo na ocasião que eu precisar, tá? Agora, alguém vai dizer assim, mas Natan, eu não consigo evitar as coisas que Satanás coloca sobre mim, as coisas que ele traz, as ideias, os pensamentos e os sentimentos. Gente, eu sei que é difícil. Principalmente quando a gente se habitua a fazer aquilo mais vezes. Jesus disse que... Jesus não. Acho que foi Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6. Ele disse que todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas quem pratica, por exemplo, o pecado da imoralidade sexual, ele peca contra o próprio corpo. Então, existem pecados diferentes que causam problemas diferentes na pessoa humana. Paulo, ele disse que o pecado sexual, por exemplo, tá? Não é o único pecado que possa causar algum dano físico, mas é interessante que Paulo tenha elegido ali o pecado sexual para falar sobre um pecado contra o próprio corpo. Então, alguma coisa de ruim acontece com o corpo de uma forma tal que a pessoa se vê presa num círculo vicioso do qual muitas vezes ela tem dificuldade para sair, né? Porque você constrói uma fortaleza na qual você se tranca dentro. É uma espécie de prisão sem muros.
você pratica o que eu gosto de chamar de autossabotagem. Você condiciona o seu cérebro para ter um comportamento de uma forma tal, de forma repetitiva, que vai ser prejudicial para você. As coisas que nós fazemos por hábito, nós fazemos porque treinamos o nosso cérebro para desenvolver aquela atividade sem que eu tenha consciência de que ele vai se responsabilizar por isso. Existe um lado consciente, mas existe um lado inconsciente. Eu falo sem pensar. Eu não faço esforço para pensar. Não foi fácil. Talvez eu não me lembre, mas olhando para o meu filho aprender a falar, olhando para uma pessoa que não sabe falar outro idioma e aprender o beabá do inglês, do francês, você começa a perceber o como foi difícil para você aprender. Embora você não sinta dificuldade nenhuma, você abre a boca e fale por horas, sem parar, sem nem parar para pensar. Inconscientemente você fala, você anda, você mexe as mãos, você mexe os dedos, você faz atividades mecânicas, você dirige. Mas são hábitos desenvolvidos que levaram tempo e tiveram esforço. Depois que você treinou o seu cérebro para transformar isto em hábito, aí você vai fazer de forma inconsciente. O problema é que existem hábitos bons e existem hábitos maus. Os hábitos maus são treinamentos que nós oferecemos ao nosso cérebro para nos prejudicar. Isso é a autossabotagem. Então, eu construí uma prisão sem muros e agora, claro, eu vou ter que lutar contra isso. Eu vou ter que destruir o que eu edifiquei. Eu preciso ir contra um hábito que eu desenvolvi. São circuitos neurais desenvolvidos e criados no nosso cérebro que nos colocam numa posição que nos colocam numa posição vulnerável. Oi, Flávio. Sinapses neurais, viram, né? Oi? Viram sinapses neurais, né? Sinapses. A sinapse, na verdade, é o encontro entre o axônio de um neurônio com um dendrito de outro neurônio. Nós temos 100 bilhões de neurônios em nosso cérebro. Cerca de 100 bilhões. O neurônio não é a única célula cerebral, tem a célula de glia também, que é uma célula muito importante para a construção do pensamento e das ideias, aprendizagem, lembrança, memória e tudo mais. Mas o neurônio é a unidade computacional do nosso cérebro, né? Então, o neurônio ele tem dendritos e tem axônios. Axônio é como se fosse uma espécie de rabo, tá? Por favor, não se escandalizem. Como se fosse um rabinho bem fininho, que é 1/100º mais fino do que um fio de cabelo. 1/100º mais fino do que um fio de cabelo. Na pontinha do axônio tem um negocinho chamado terminal axônico, por onde saem substâncias químicas, que são a adrenalina, noradrenalina, serotonina, a dopamina. São essas coisas que têm tudo a ver com as coisas que nós sentimos, as emoções, a disposição, a tristeza, a depressão. Tudo está associado a esses neurotransmissores. Então, um pulso elétrico é originado em determinado lugar e esse pulso percorre um caminho passando de neurônio a neurônio. Ele vai por esse axônio, por esse rabinho, chega lá no terminal axônico, ele libera uma substância química, dependendo do comando que foi dado. Essa substância química cai no que é chamada de fenda sináptica, que é onde acontece a sinapse, que o Flávio acabou de falar, e através dessa sinapse, né, aquele pequeno estralo ali, que é uma junção, uma explosiva de química com eletricidade, aí a informação é passada para o próximo neurônio. Claro que isso é um circuito neural, como nós chamamos, porque há vários neurônios envolvidos em comportamento, lembrança, aprendizagens, hábitos, ações. Então, isso acontece em frações de segundos. É tudo muito rápido, né? O circuito neural. Só que quando você começa a fazer isso muitas vezes, repete, o que é que acontece? Aquele caminho é como se você, por exemplo, quando você vai para a praia, aí a água do mar ela chega até um determinado local, aí você quer fazer um caminho para a água correr, o que é que você faz? Você cava um sulco, né? Você pega uma varinha e cava um sulco na areia, abrindo um caminho para aquela água correr, como se fosse um riozinho. Pronto. É mais ou menos isso. Quando você se estimula a fazer certas coisas repetidamente, você cria um sulco cerebral, né? São circuitos neurais que ficam viciados em determinados comportamentos. Eles chamam isso, eles dizem que o neurônio, o axônio, ele fica envolvido por uma coisa chamada de bainha de mielina. Se eu não estiver enganado, bainha de mielina, uma coisa assim. É uma coisa que calcifica aquele funcionamento, aquele uso, aquele circuito. Então, o que é que você está fazendo? Trocando em miúdos, colocando no linguajar que todo mundo entende, você está se auto-sabotando, você está treinando o seu cérebro para te prejudicar. É uma prisão, a gente pode dizer que é uma prisão diabólica,
Mas eu acho que isso talvez explique de forma científica, né? Talvez, o que acontece para a pessoa ter tanta dificuldade para sair de um mau hábito. E eu não quero falar só sobre masturbação, pornografia, inclinação para desejos sexuais não permitidos, né? Que alguns têm problema nessa área, mas outros têm problemas em comida de teor calórico muito elevado. A pessoa se acostumou durante anos a comer certas comidas e ela está treinada para desejar aquilo. A qualquer coisa, um gatilho, uma coisinha qualquer, uma placa, uma propaganda, um sinal, um noticiário, uma coisa que ela vê, ela já saliva na boca. Ah, eu quero comer aquele negócio. Eu sei que faz mal para a saúde, eu sei que é cancerígeno, eu sei que entope a minha veia, mas eu quero. Por quê? Porque a pessoa está condicionada. Outras pessoas não têm esse problema. Elas conseguem resistir, não, a boca dela não saliva, porque ela não passou pelo treinamento de autossabotagem e por aí vai. Então, eu acredito que existem situações como estas, né, que eu gosto de chamar de prisão sem muros, que nós somos os responsáveis, com a ajudinha de Satanás, né? É verdade. Mas nós somos os responsáveis pelas prisões que nós vamos ter que vencer. Isso também é chamada de guerra espiritual, batalha espiritual. Muita gente, quando vai pregar sobre batalha espiritual, fala mais sobre problemas pessoais, vícios e comportamentos carnais, obras da carne, qualquer outra coisa. E eu acredito que faz sentido, eu acredito que tem tudo a ver. Eu acredito que é uma coisa também que pode nos impedir espiritualmente, contra a qual nós temos que lutar. A Bíblia diz que Paulo esmurrava o seu próprio corpo. Então, é uma espécie de luta, né? Então, quando Paulo falava não estava lutando, desferindo golpes no ar, ele estava falando sobre exercer autocontrole, subjugar o seu corpo, as suas inclinações carnais. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 24, ele diz que os que são de Cristo crucificaram a carne, não é o diabo, mas é a carne, com as suas paixões e concupiscências. Embora a nossa carne pareça ser aliada mais do diabo do que da gente, é só impressão. Porque as inclinações para a carne, elas podem ser controladas, desenvolvidas, subjugadas. Então, mais uma vez, quando eu me treino para fazer o que o diabo gosta, quando eu me preparo ao longo de anos, através de comportamentos nocivos, eu desenvolvo hábitos dos quais vai ser difícil fugir. Então, gente, eu sei que a tendência de muita gente é espiritualizar tudo. Existe o lado espiritual, por favor, não me entenda mal. Mas existe um lado natural também. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6 que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, né? Mas o que peca, por exemplo, na área sexual, ele está pecando contra o próprio corpo. Ele está prejudicando o seu corpo, danificando o seu corpo. Talvez seja por isso que Jesus tenha dito em outro lugar, aquele que pratica o pecado, ele do pecado. Porque pecar não é uma coisa que me cause desconforto, que seja desagradável. É prazeroso. Se não fosse prazeroso, não era uma coisa que eu tivesse que lutar para resistir, né? Nessa luta contra o pecado, luta contra os desejos da carne, é mais ou menos a mesma coisa que lutar contra Satanás, tá, gente? Porque se você vencer a sua carne, tenha certeza, você já está vencendo o diabo automaticamente. É praticamente a mesma coisa. Ainda que sejam diferentes, nós precisamos aprender um pouco de cada coisa para entender. É a visão mais holística, né? Mais geral, mais abrangente do que a palavra de Deus ensina sobre isso. Mas é basicamente isso, tá? Então, eu quero dizer o seguinte. Às vezes, nós precisamos compreender o que Satanás faz, o que ele entende, quais são as suas ações, por onde ele age, mas nós temos que entender também qual o nosso papel nisso tudo, como nós devemos tentar mudar, controlar nossos impulsos, subjugar a nossa carne, não se deixar levar pelas coisas que desejamos. E não são coisas, às vezes, muito fáceis de serem vencidas, porque a tentação é a vontade de fazer uma coisa que nós gostamos. Eu não sou tentado a fazer o que Flávio gosta, por exemplo. Ele não é tentado a fazer o que eu gosto. Por quê? Porque a Bíblia diz que cada um de nós, cada um individualmente, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, é uma concupiscência que me é própria. É a minha própria concupiscência. Não é a concupiscência própria da minha esposa, própria do meu pai, própria do meu filho, própria do meu melhor amigo. É uma concupiscência que é própria da minha vida, tá? Então, o que acontece? Eu tenho vontade de fazer uma coisa que eu gosto. Então, tentação é isso. É querer fazer uma coisa que eu gosto, mas que eu não posso. Há coisas que eu gosto que não são pecado, mas há coisas que eu gosto que são pecado.
Então, a inclinação da carne de querer fazer uma coisa que aparentemente será agradável para mim é a tentação quando eu não puder fazer aquilo, quando for proibido pela Bíblia. E daí é onde entra a nossa luta diária. Não necessariamente diária, porque nós não somos tentados todos os dias. Né? Tem gente que pensa isso, não, é todo dia, toda hora, é o tempo todo. Não, gente, nós não somos tentados todo dia. Não é todo dia que você tem vontade de pecar. Não é todo dia que você está sentindo uma forte inclinação a beber um litro de vinho. Não é todo dia que você está sendo tentado a mentir, a se masturbar, a fazer isso ou fazer aquilo. Não é todo dia. Às vezes, você é tentado e às vezes não. Às vezes você tem vontade e às vezes você não tem vontade. Eu não sei por que tem crente que pensa que o crente tem que ter vontade de pecar todo dia. De onde é que você tirou isso, gente? Nós não temos vontade de pecar todo dia. Muito pelo contrário, nós temos vontade de não pecar todo dia. Nem sempre todo crente consegue, mas a vontade de não pecar é sim, essa é uma coisa diária. A vontade de pecar, ela se torna mais frequente dependendo das particularidades da vida daquele cristão. Porque quanto mais lugar nós damos a determinados comportamentos, é óbvio que mais eu vou querer voltar para ali, porque é uma coisa fresca, é uma coisa que eu estou dando vazão, é uma coisa repetitiva, então é mais fácil aquilo ficar mais forte. Você desenvolveu o hábito, você está acostumado, você desenvolveu a tolerância química no seu corpo, né? Então você precisa de um barato mais forte para sentir o mesmo prazer. Uma pessoa que nunca bebeu, prova um copo de caipirinha, ela vai achar aquilo delicioso, gostoso, mas com um copinho ela já fica tonta e embriagada. À medida que ela desenvolve o costume e o corpo dela vai se habituando com aquela substância química, com aquele narcótico, né? Para quem não sabe, qualquer bebida alcoólica, inclusive o vinho alcoólico, é narcótico. A pessoa vai se acostumando com aquilo de uma forma tal que chega um momento que ela já não sente mais nada quando ela toma uma taça de vinho. Eu falo de vinho alcoólico, não do vinho que não é alcoólico, tá? Então, quando a pessoa toma aquela taça de vinho, toma aquele copo de bebida alcoólica, ela já não sente mais nada, não fica tonta, tá normal. Ela precisa, por exemplo, beber até a metade da garrafa para começar a sentir algum barato. Da mesma forma, quando a pessoa fuma maconha, no primeiro cigarrinho que ela fuma, no primeiro fininho que ela fumar, pode ter certeza, ela já vai ficar tonta. Tem gente que não sente nada, mas é porque não sabe como é que é a técnica da fumada, do prende, né? Aquela coisa toda. Ela não sabe como fazer. Depois que ela aprende a fumar a maconha, aí, na primeira vez, ela já sente o barato. Depois de um tempo, ela começa a não sentir mais. Ela precisa de um charutão e, às vezes, só a maconha não é suficiente. É exatamente por isso que muitas pessoas que entram no mundo do vício, elas começam com coisa, mas vão migrando cada vez mais para lugares diferentes. Começa fumando o cigarro normal, e o cigarro normal tem um pouco de droga. Para quem não sabe, basta assistir aquele filme de 3 horas baseado numa história real. O Informante, é um filme de 4 horas quase, baseado numa história real. O Informante, tá? Russell Crowe, e são 2 atores bem famosos. Então, assiste esse filme. Como é? Com o Russell Crowe já é bom. Pois é. É ele e outro fantástico. Meu Deus, quem é? É Al Pacino? Não. Não me lembro agora. São 2 atores assim, bem famosos, mas é uma história de arrebentar. Porque ela mostra o que está por trás do tabaco, da indústria do fumo e tal. Porque existe uma droga ali que vicia o cérebro humano na sensação de alívio, de prazer que o cigarro proporciona. Então a pessoa começa com um cigarro, dá aquela aliviada, parece que ela ficou menos tensa, e aquela sensação de prazer momentâneo é uma coisa à qual eu quero voltar cada vez mais frequentemente. Só que dali ela começa a passar para coisas piores. Do cigarro ela passa para a bebida, da bebida ela passa para a maconha, da maconha ela passa para a cola, da cola para a anfetamina, da anfetamina ela quer a cocaína, da cocaína ela quer a heroína, daqui a pouco ela quer sentir qual é o barato do crack, e por aí vai. Então, tudo é assim, da mesma forma, em qualquer área, na comida, na masturbação, com pornografia, a coisa vai escalonando, escalonando de uma forma tal que você sai de um determinado grau de entrega a um grau maior de entrega, ou seja, você vai se tornando cada vez mais prisioneiro daquela influência que vem sobre você, por causa da tolerância química do nosso corpo. Uma dose X não é mais suficiente para que você sinta o prazer ou o estímulo que você sentia antes. Você precisa de uma dose mais forte, de uma coisa mais chocante, de uma coisa mais impactante, né? de algo maior. Então, é assim que Satanás também consegue acabar prendendo a vida de muita gente. Por causa
do espaço que nós damos para ele, das brechas que nós abrimos, da nossa entrega pessoal. Nós nos auto-sabotamos. Isso, eu acredito, gente, que isso que eu estou falando aqui faz parte total de qualquer seminário de guerra espiritual que alguém quiser ensinar. Quer falar sobre guerra espiritual? Você tem que entrar em vários aspectos. Tem várias questões envolvidas. Não somente essa parte mística, né, espetaculosa dos demônios, dos anjos, de Azazel, de Micael, de Furiel, de não sei quem, do céu, o relâmpago, a luz, o brilho, os minotauros, o hibridismo, isso, os demônios. Não, não é só essa coisa mística, Peixuxa. fantasiosa. Como é, Peixuxa? Não é somente esse lado, né? Tem esse lado prático do dia a dia também. Pode falar, Flávio. Se falar uma coisa rápida, eu queria dar uma sugestão, se você concordar. Se não concordar, faça como você achar melhor. A live está perto de terminar, certo? E eu pensei em a gente marcar uma próxima live para continuar esse assunto, caso você concorde, na terça ou quarta-feira, entrando com o tema de guerra espiritual continuando, né? Mas só tocando outro tópico. Porque eu acho que se você for entrar em Efésios 6 agora, você vai explicar como você gostaria, né? Assim, pelo tempo, né? Vai correr demais. Sim, sim, é porque quando você falou que o tema era guerra espiritual, e eu já tinha ministrado sobre isso uns tempos atrás, eu preferi falar coisas diferentes para trazer mais luz para... Eu tô amando o que você está falando, demais, está maravilhoso. Quando você entrou aí, foi maravilhoso. Tudo dentro do tema. Só que para você concluir, eu acho, penso eu, né? Que você tem que ter mais tempo para concluir o Efésios 6 e outras coisas que quer falar mais. Eu sugeriria uma outra live, entendeu? E eu postaria parte 1, parte 2, né, hoje, e aula 3 na quarta-feira ou terça. Eu acharia bem legal. Com Efésios 6 ou outra coisa que você continuasse a falar. Mas está maravilhoso. Está perfeito. Por mim também tranquilo, viu, Flávio? Aqui assunto para falar é o que não falta. Até para dar um gosto de quero mais no pessoal que está aí assistindo, entendeu? Amém. E a gente deixava esse gosto de quero mais, entendeu? A gente só vai precisar combinar direitinho para agendar, porque nessa semana eu vou falar todo dia, sabe? Eu tenho um compromisso aí com uma turma já. Segunda-feira eu estou dando aula, né, para um grupo em particular, pela internet. Mas terça, quarta, quinta, sexta, eu tenho que olhar na agenda. Aí a gente marca. Pode ser assim? Próximo domingo, sábado, não tem problema não. A hora que você quiser, eu acho legal, porque assim, privar você de falar o que você falou é privar você de falar coisa importante, né? Às vezes o cara pensa, tá muito alinhado com o tema, porque ele tá pensando de maneira limitada, mas eu sei que o que você está falando aí tem a ver e tem muito mais coisas que você não falou e que você poderia falar, que você não vai falar, que tem a ver com o tema e que é importante também, que três pregações, 4 não dão tempo de entender tudo, né? Mas a gente pode marcar uma próxima live aí, fica top também, para deixar o pessoal também com gosto de quero mais. Se a gente falar 4 horas aqui vai ser bom, mas o aproveitamento, eu sei como é que funciona a absorção do conhecimento na maioria das pessoas, e aí pode ser que elas não recebam com a força que poderiam receber. É uma sugestão. O que você acha? Acho perfeito, concordo em número, gênero e grau, e por causa disso eu acho que a gente pode encerrar a live agora, não precisa terminar 1 hora não. Aí a gente termina, eu vou descansar minha voz e já fica agendado para o próximo dia. A gente está 2 horas quase já aqui online, Flávio, falando. Maravilhoso, e só coisa importante, né? Coisa que eu acredito que o pessoal nem ouviu aqui, ninguém falar, né? Então isso é muito bom mesmo. Parabéns aí pela explanação, pela palestra, pela pregação. Muito bom, Natan, bom demais ouvir você, viu? Amém. Flávio, muito bom também, a qualquer momento aí nós podemos voltar, tá? Eu sempre uso o YouTube, né, como tu sabe, mas eu gosto de atender teus pedidos aqui no Instagram, porque eu vou aprendendo a mexer, vou me habituando. A questão é que a gente vai encerrar agora e depois a gente continua. Só isso. Então, vou marcar a próxima live com você sobre esse tema que eu achei bem interessante e bem complexo, mas muito enriquecedor, viu? Tá bom. Tá bom. Pois um beijo, querido. Vou sair daqui do seu Instagram. Um beijão pra vocês, tá bom? Tá bom, gente. Obrigado pelo carinho. Desculpa aí qualquer coisa. Esse extravamento aí é ruim mesmo. Eu sei como é que é, mas não é por vontade não, viu? Não é nada planejado. E a gente volta aí a qualquer momento. Grande abraço. Valeu, Flávio. Obrigado pelo convite. Até mais, hein? Foi muito bom. Muito mais. Valeu. Amém. Abração.